Agora eu vou trabalhar as tarefas cron do Perfex CRM. Cron Job, ele se encontra aqui, ó, no menu de configurações. Basta eu clicar aqui em Cron Job, que ele vai exibir essa tela das configurações de Cron. A parte técnica da instalação do Cron já foi feita no módulo 2, tá? E dentre as diversas opções possíveis de se instalar o Cron, eu optei em pedir ajuda para o pessoal da Agios Cloud, tá? Simplesmente enviando uma mensagem para eles, tá ok? Isso porque esse curso foi pensado para pessoas com pouco ou nenhum conhecimento de tecnologias, tá? Note que nós já estamos aqui com a ferramenta instalada, né, com o Perfect instalado, funcionando, e não foi necessário em nenhum momento digitar uma linha de código, tá ok? Então vamos retroceder aqui um pouquinho, só para recordar que lá no módulo 2, onde eu falei sobre ambiente de instalação, na aula 2 eu tenho passo a passo de instalação e nessa aula, tá, em uma dessas aulas, dentro do módulo 2, eu falei sobre a instalação técnica do cron job, tá? E como dito, eu enviei um e-mail para a Agios Cloud, né, solicitando aqui a instalação desse cron. Na verdade, tá? Eu perguntei para eles como que eu faria para acessar esse cron via SSH. Eles mesmos, olha só, sugeriram, né, eles mesmos tiveram a proatividade, né, de oferecer a instalação da tarefa cron. A tarefa cron, a instalação técnica dela é muito simples, tá bom? Então vamos lá. Eu falei, olha que bacana, você pode executar a tarefa cron conforme segue abaixo. E passei aqui o link de referência, que é é a própria documentação do Perfex, tá? Esse link. Deixa eu voltar aqui. E aqui está o local de execução da tarefa cron. Onde eu encontro, né, só para recordar essa parte aqui do local de execução, tá? E, na verdade vai estar dentro do Perfex aqui, tá vendo? Ó, olha só. Aqui já é o caminho onde a tarefa será executada. Eu peguei esse caminho e informei para eles, tá ok? E aqui tive a resposta lá, Paulo, Chrome configurado. Justamente por estar configurada, que aqui no meu Perfect não tem nenhuma mensagem de erro. Se você tiver uma mensagem de erro relacionada às tarefas Chrome, é importante que você revise as aulas do módulo 2, tá bom? Então, dando continuidade aqui, ó, vamos falar agora sobre a configuração das tarefas Chrome dentro do Perfect, tá ok? Então, o que temos aqui? Olha só. Novamente, né? O que são essas tarefas? São disparos automáticos, né? Então, suponhamos que eu precise entrar em contato com um lead em um determinado dia e horário, tá? Então, o sistema ele será encarregado de disparar eventos periódicos, né, de tempo em tempo, para realizar ações, por exemplo, envio de faturas, orçamentos, propostas, despesas, contatos, tarefas, solicitações. Então, vamos lá. Aqui ele pede a hora do dia para realizar as operações automáticas. Então, posso selecionar aqui um horário, né? Aqui. Então, posso selecionar um horário do dia para que o sistema realize essas operações automáticas, né? Relacionadas a faturas, né? No caso aqui, vou manter 21 horas. Enviar automaticamente um lembrete depois de quantos dias você acha que é interessante enviar esse lembrete sobre a fatura, tá? Vou manter um. Reenviar automaticamente um lembrete depois de quantos dias. Então, eu tenho um envio. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 3, aqui eu não posso deixar 3, eu vou ter que deixar um tempo maior. Então, alterei de 3 e 6, né? Gerar faturas renovadas para o cliente. Sim, tá? Vou manter. Criar uma fatura da fatura recorrente principal, somente se estiver com status pago. Não, né? Porque eu não quero depender desse status pago de uma fatura anterior para enviar a fatura nova, tá bom? E aí, fiz essas alterações, devo salvar as configurações. E a mesma coisa aqui, ó, para orçamento, tá? Enviar lembrete do orçamento depois de quantos dias. Então, por exemplo,
Hora do dia para fazer o envio desse orçamento, tá? Isso é interessante, essa parte aqui do orçamento, porque digamos que um lead entrou em contato com você, você fez um lead, um cliente, né? Um orçamento que está mais relacionado a cliente, depois a gente detalha um pouco mais sobre essa diferença entre orçamento e proposta, né? Então vamos lá, enviei um orçamento hoje, tá? Se esse orçamento ele não foi efetivado, se o cliente não fechou essa proposta de trabalho, o sistema ele envia um lembrete de expiração depois de quantos dias para esse lead ou para esse cliente, né? Então é uma funcionalidade muito interessante porque acaba ajudando você com a lembrança de um determinado evento diretamente relacionado ao negócio, né? As propostas, mesma coisa, despesas, mesma coisa, contratos. Porque o contrato aqui tem, aliás, a parte de contrato do Perfex é simplesmente fabulosa, né? Porque a assinatura do contrato pode ser feita online mesmo. Tem um módulo dentro do Perfex que a pessoa assina com mouse ou com uma caneta gráfica eletrônica. Então, é fabulosa. Quando o usuário não assina um contrato, o lead ou o cliente não assina um contrato, né? É também enviado um lembrete de expiração do contrato, né? Lembrete sobre o prazo das tarefas, então isso vai muito do tamanho da sua empresa, do tamanho do volume de trabalho que você tem aí, ou então do valor do tamanho de volume de trabalho, né? Do escopo relacionado a clientes e projetos. Então, quanto maior e mais crítico, menor deve ser esse tempo, tá? Se você tem um escopo menor de trabalho, esse tempo que ele pode ser estendido. Ou se o projeto ele não é crítico, tá? Eu também poderia, aqui no caso, aumentar, né, o lembrete sobre o prazo das tarefas, né? Vou manter como dois. E as solicitações são autofechamento das solicitações relacionadas ao helpdesk. Então, depois de quanto tempo é interessante eu fechar esse ticket, tá? E novamente vai a critério, tá? A gente pode trabalhar com 72 horas, a gente pode trabalhar com 144 horas, isso pensando em uma semana, 2 semanas, 2 dias, 3 dias, tá? Então, vou trabalhar aqui com 72 horas. Tá? Então, novamente, essa questão de solicitação, ela tem que estar relacionada com SLA, tá? Da sua empresa. Então, em quanto tempo você se compromete a realizar determinados trabalhos para o seu cliente, tá? Até porque é importante para o cliente ele saber sobre as limitações, sobre os direitos e deveres dele. Então, o autofechamento do bilhete vai estar relacionado ao bilhete, né, do ticket, né, que é traduzido como bilhete, né? Enfim, ele está relacionado ao à qualidade do trabalho, né, da sua empresa prestada para o seu cliente. Isso é tudo que eu tenho sobre Cron Job. Vamos para a próxima aula.